Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a São João capítulo 12, verso 28 ao 30. São João capítulo 12, verso 28 ao 30. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Pai, quando o Senhor fala, muitas vezes sua voz não é entendida. Dá-nos graça para entendê-la, pois Tu és um Deus que fala. Tu não és um Deus mudo, mas sempre fala. E nós, seu povo, também não somos um povo surdo, sempre ouvimos. Ajuda-nos nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A voz do trovão. Sempre a voz vem a favor do povo. Muitos esperavam e pensavam que a voz estava falando mais a respeito do filho naquele dia. E o próprio filho teve que dizer: esta voz não veio por minha causa, mas por amor de vós. Já não era para ele, mas era para o povo.
sabemos que a voz de Deus é um trovão. Sempre foi assim. A voz de Deus, um trovão. E nunca foi entendida a voz de Deus. Os profetas puderam ouvir e entender, mas o povo não entendia a voz de Deus. Então, se Deus fala, se troveja é a voz de Deus, e se um trovão é a voz de Deus, como diz o profeta, e naquele dia que Cristo estava pedindo para o Pai glorificar o seu nome, e houve um trovão, e eles não entenderam a voz, pense bem quando há 7 trovões. Com um trovão já não deu para entender a voz, de um trovão, e de 7, porque foi um trovão, e era a voz, é a voz de Deus. Irmão Branham vem e mostra que cada selo foi um trovão, cada selo. Mas quando o selo é aberto, ele não é revelado. A gente tem que acompanhar os dois lados da mensagem, irmãos, senão a pessoa não entende. O selo aberto, porque diz, mas ele é aberto 2 vezes? Ele é aberto, é assim diz o Senhor. Ele é aberto e as pessoas não entenderam. Quando o cordeiro abriu o primeiro selo, capítulo 6, verso 1 de Apocalipse, o cordeiro abriu, ele só mostrou símbolos. Eu quero que você entenda isso, que João é um tipo da igreja. O irmão Branham disse, então se João é tipo da igreja, João foi tipo também da primeira era. Na primeira era, João ouviu, ele não entendeu. Ele viu símbolos. Então você vai vendo que João é um tipo da igreja em todas as eras. Em todas as eras, ele é um tipo da igreja. Mas ele não podia entender. Por isso ele escreveu o que ele viu. Ele escreveu os símbolos que ele viu. Mas ele não podia escrever a hora que a voz dos trovões falaram. João foi proibido de escrever. Porque se João escrevesse, poria perder, diz irmão Branham, todo o plano das eras. Porque por que aconteceram as eras se João já tinha escrito lá atrás? Então, por isso Deus disse, não escrevas. Por quê? Estava exatamente na 7ª era, o 7º trovão. Não escrevas. Deixa para o dia da voz do 7º anjo, que quando ele tocar a trombeta, o que você escreveu em símbolo, eu mostro em realidade. Tudo que você viu em símbolo, eu vou mostrar em realidade, mas tem o tempo certo. A revelação, como diz Salomão, a seu tempo boa é. A revelação a seu tempo. Não adianta nada na primeira era querer saber de 7 trovões. 7 trovões é problema da 7ª era. Porque lá eles poderiam apenas saber que abriu. Houve um trovão quando abriu o primeiro selo. Mas ninguém entendeu nada. Nem João entendeu. Por isso ele escreveu em símbolo o cavaleiro sobre um cavalo branco. Mas não tem explicação. Ele não podia explicar nada, porque o que foi dado foi apenas para escrever um cavaleiro sobre um cavalo branco, e mais nada. E o cordeiro abriu aquele primeiro selo, tudo bem, abriu, mas não mostra o que é. Porque quando Deus tem uma promessa, irmão, Ele guarda aquilo até a última hora. Muitas vezes você conta segredo, diz, não conta segredo para a mulher não, que ela conta para todo mundo. Conta segredo. Então Deus não conta nem para a igreja, senão ela conta para os outros mesmo. Aí o que ele disse? Eu vou deixar isso para a 7ª era. Quando o 7º anjo estiver na terra, então ele
vai revelar. E além do mais, até no sétimo anjo, Deus pediu segredo. Não digas a ninguém. Irmão, terceira etapa, sétimo selo, sétimo anjo, 7 trovões, é tudo mistério. Não diga a ninguém, porque tudo acontece ao mesmo tempo. Sétimo anjo é mensageiro da sétima era, mas é anjo que traz para nós a luz dos 7 trovões. Ele é ele é o anjo do sétimo selo. Ele é o sétimo trovão. Tudo é o mistério do dia. Não precisava falar no dia de João. Então Deus reuniu. Primeiro, deixa acontecer, João. 6 mistérios. 7º mistério, no tempo de João. Agora não escreva no tempo de João. Se você não escreve isso daí. O 7º você não escreve. Porque foi o trovão. É hora dos trovões, então não escreve. É a voz de Deus. Mas guarde isso, a voz de Deus naqueles dias não veio por amor ao Filho do homem, mas por amor ao povo que creu no Filho do homem. Eu tenho isto, não está escrito aqui, mas se a voz de Deus, aquele trovão naquele dia, tinha a ver com o povo daquele dia que amou a Jesus Cristo, os 7 trovões hoje tem a ver com o povo que ama a Jesus Cristo. A Jesus Cristo num homem. Que você não pode amar a Jesus Cristo sem ver Ele em alguém. Você diz, eu amo a Deus, é fácil. O irmão Brana mostra, São João mostra, Paulo mostra. Você tem que amar o seu irmão. Ele diz, se você não ama a seu irmão que você vê, como você pode dizer que ama a Deus que você não vê? Porque o amor a Deus está ao seu irmão. O amor a Deus está em você amar o 7º anjo. Por quê? Porque o trovão, a voz de Deus, está exatamente no 7º anjo. Você vai e ouve, mas é tão simples que em Jesus também era tão simples, e Jesus mostrou este trovão, esta voz, este anjo, que uns pensam que é trovão, outros pensam que é anjo, que falou, não foi por amor a mim, mas por amor a vós. É isto que tem acontecido. Estes 7 trovões que Deus deixou escondido por 7 eras da igreja, e que o próprio irmão Brana tinha que guardar segredo naquilo ali, porque se poria perder, se João escrevesse, se poria perder as 7 eras da igreja, se William Brana escrevesse, se ele dissesse para nós claramente sobre os trovões, sobre a terceira etapa, bem claro, se poria perder o tipo que nós temos de 40 anos Israel saindo do Egito. Se poria perder, porque lá atrás as pessoas já começariam a pregar isto. Mas é a mensagem da noiva dos últimos dias. E se as pessoas pudessem perceber que foi revelado na América, Deus revelou ali no entardecer, na América, sua palavra, Ele manifestou no homem que Ele tinha que manifestar no entardecer. Mas Ele mesmo tinha que guardar silêncio até que cumprisse o tempo exato do tipo, para cumprir o tipo perfeito, senão se poria perder o espaço da noiva. Porque da revelação dos selos até aqui, é o espaço da noiva, 40 anos, e 40 anos, tanto aponta como Israel saiu do Egito, assim a noiva sai das denominações. Foi o irmão Brana que diz na mensagem do sinal e outras mensagens. Então tinha que cumprir até esse tipo. Deus não podia deixar a coisa tão clara lá atrás. Contudo, está revelado. Olha para você ver. Deus disse, não escreva, mas o William Brana diz, está escrito. Deus disse para o irmão Brana, não fale para ninguém, mas está lá dentro. Entende? A mesma coisa que
os 7 trovões estão dentro da Bíblia, mesmo a Bíblia dizendo, não escreva, mas está lá dentro, porque não pode aumentar nem diminuir. Também a terceira etapa, os 7 trovões, os 7 selos, estão revelados dentro da mensagem e não pode aumentar nem diminuir. A terceira etapa está lá dentro também. Você não pode dizer que é uma coisa à parte que vai acontecer. Não, aconteceu lá dentro, mas não diga a ninguém. 7º selo, silêncio. 7 trovões, não diga a ninguém, não escreva. Terceira etapa, não diga a ninguém. Tudo isto faz parte do 7º anjo, porque o mistério de toda a Bíblia é o ministério do 7º anjo. Primeiro selo, 33. Essas coisas tem que guardar de cor, como Atos 2,38. Entende? Tem que guardar de cor estes parágrafos para poder citar para as pessoas. Mas você vê que é a voz de Deus para ajudar. O trovão é a voz de Deus. Deus quis presentear sua igreja do último dia, porque ele não podia casar com a primeira igreja. Ele não podia. Ele apenas a ensinou, ele mostrou a realidade para ela. Mas ali, antes do casamento de Cristo mais a igreja, dentro do intervalo, daquele espaço de tempo da descida do Espírito Santo até Pérgamo, a igreja arrumou outro marido. Ela não aguentou esperar. Ele disse que ele ia buscá-la, ele vinha para ela, mas ela não suportou, demorou. E por demorar, o que a igreja fez? Arrumou um casamento com a política. A igreja casou com o Estado. Em 320, por aí, na era de Pérgamo, então a igreja já estava casada. Então mostra que ela não é a igreja de Cristo, porque Cristo casaria nos últimos dias. Ele se uniria com sua igreja nos últimos dias, e antes de casar com ela, ele a restauraria. Porque ele não pode casar com uma coisa tocada. Ele a justificaria. Irmão, você não pode pensar que você é santa, que você é santo. Quem fez isso foi ele. Ele te justificou, é ele quem diz, você não tem pecado. Mas eu não posso dizer que eu não tenho pecado. Entendeu? Eu não posso dizer, mas ele diz, você não tem. Por quê? Porque quem me justifica não sou eu, não são vocês. Quem te justifica não sou eu. Então ele nos justificou e diz, você não tem pecado. A felicidade é isto. Porque Cristo tomou uma virgem. Agora você pensa, Cristo tomou uma virgem, você olha para você. O que é que tinha acontecido? Bom, eu sou virgem porque não fui tocado pelo sistema. E Deus só tem um problema. Ele diz, eu não quero que você seja tocada por sistema. Nada tem que te amarrar em grupo algum. Grupo de igreja, grupo de pastor, grupo de senhoras, grupo de mocidade. Nada tem que te amarrar. Você tem que amarrar a minha palavra, porque você é casada com a palavra. Então, o que Deus viu em nós foi isso, você tem que ver. É uma coisinha só. No demais, filho, nós fomos tudo tocados. Mas na virgindade não foi tocado. Então, Ele nos justificou de tudo que fomos tocados. Ele nos justificou. E o irmão Brana diz, justificar é declarar como que você nunca houvesse cometido aquele pecado. Então, Ele nos declarou justo. Não sou eu, não é você. Eu para você não sou justo, você para mim não é justo. Não tem justiça entre os homens. É para Deus, é você e Deus. Deus olha e diz, te justifiquei. Você chega diante dele, Senhor, sou um fracasso. Ele diz, nunca. Senhor, sou um pecador. Não, já te perdoei. Senhor, fiz tanta coisa errada na vida. Não, já te justifiquei. Não tenho nada marcado aqui. Por que diz que fez quando eu não tenho marcado nada? Agora, isso daqui é glórias a Deus. É você entender que em você mesmo, você é um pecador, é uma pecadora, mas Ele te justificou. Isso quer dizer, Ele te declarou santa, Ele te declarou santo, Ele te declarou limpa, Ele te declarou limpo.
Não é que você o é em si, ele te declarou. Agora, o problema de não estarmos contaminados e de sermos virgem é porque não deixamos o sistema dos homens nos engodar. Ele não pode nos enganar, o sistema dos homens. Porque o sistema dos homens é através de carícia, o sistema dos homens é através também de companheirismo, que Deus tem um companheirismo com a sua igreja, assim como o marido tem que ter companheirismo com a esposa. Deus tem com a igreja. Mas o companheirismo do esposo, mas a esposa que é Cristo e a igreja, é só através de uma coisa, a palavra. E sistema é outro homem, é uma denominação. Deus não tem um sistema humano. O sistema de Deus é divino. O sistema de Deus divino dentro do homem. Esse é seu profeta. O sistema de Deus, você pode ver que o irmão Brana nunca formou uma organização, mas foi só o irmão Brana morrer. Formaram uma denominação que o irmão Brana ia ressuscitar dentro de 7 dias, acho que dentro de 70, e lá e vai, e não ressuscita, e depois ele vai fazer isso, e não fez e não faz até hoje. Por quê? Porque formaram uma denominação daquilo ali, um sistema. Deus nunca gostou disto, e é por isso que o William Branham nunca formou um sistema. Irmão Branham mandava nós sair das denominações, mas quando você perguntava para ele se podia ir com a esposa ou com o esposo em uma igreja denominacional, ele diz: vá, seja simplesmente salvo. William Branham não era aquele de: não, você crê na minha mensagem, não faz isso, fica comigo. Não, você fique com a palavra. E aquele que fica com a palavra tem liberdade de ir em todo lugar, porque ele está com a palavra, ele tem liberdade, nada mais. Jesus não tem nem preocupação conosco, de que se ele solta nós nesse mundão, você vai me trair. Ele sabe que não, ele já sabe. Ele diz: eu já te justifiquei, já te comprei, paguei o preço, eu ando em você, eu vivo não só no teu coração, olha, eu tenho reflexo meu na sua cabeça, nos seus lábios, nas suas mãos, nos seus pés, porque eu caminho em 2 pés em você. Eu falo através dos seus lábios, eu penso através do seu pensamento. Então como que ele pode pensar que nós vamos traí-lo? Ele nem pensa que vamos traí-lo, porque não tem jeito de traí-lo mais. A igreja primitiva teve tempo, ela esfriou do primeiro amor, e ela passou para a amargura de Esmirna, e ela casou em Pérgamo com outra pessoa, que não foi Cristo. Ela deixou a palavra do Pentecostes e casou com a política. A igreja, ela tem vindo assim. Tudo que você vê, esse tamanho de igreja no mundo inteiro, ela é casada com a política. Ela veio de Constantino, ela é filha de prostituição. É isso que tem acontecido com a igreja. Ela não esperou o verdadeiro marido. Agora que Cristo vem, ela diz: não sou viúva, por certo, porque já é casada. Ela tem sistema, ela é a grande prostituta, e suas filhas também são filhas de grande prostituição, porque não puder permanecer com a palavra, esperando o casamento. Já arrumaram um outro marido em 325 depois de Cristo. Foi ali que a igreja casou, na era de Pérgamo. A igreja casou com o Estado, mas Cristo veio e disse: eu tenho uma que não vai cair. Adão teve uma que caiu no Éden. Deus diz: eu tive uma que caiu, que foi a ortodoxa. Caiu quando Cristo veio, a ortodoxa caiu. Aí Cristo teve uma noiva no Pentecostes que caiu em Niceia. Aí Jesus diz: eu vou levantar uma que não vai cair. Aí o irmão Branham vem e mostra isso na mensagem Cristo, Mistério de Deus Revelado. Diz: esta não cairá porque está pré-ordenada a não cair. Agora, esta que não cairá, não quer dizer esse grupo inteiro do povo que crê na mensagem. Esta é aquela que não mistura com denominação, como misturou a igreja primitiva, logo foi pervertendo e chegou em Pérgamo e já tinha outro marido.
E assim a igreja da mensagem, ela chega ao ponto de se perverter e deixar a palavra que o profeta pregou e coloca outro homem na frente do profeta, outro homem que o que diz aquele homem, ainda que o William Branham não disse, o que diz aquele homem para aquela igreja é tudo. Então Deus não tem mais esta igreja, porque Deus só fala a sua voz, o seu trovão, através do 7º trovão desta última era da igreja. Entende? Se você coloca outro no lugar, você já é uma prostituta. Você não é esposa de Cristo. A esposa de Cristo é aquela que ela é ensinada pela mensagem profética. A mensagem profética não deixa você namoriscar com o sistema dos homens. Gente, em cada lugar, as pessoas têm que notar isso. Tem um homem que sobressai mais na mente do povo do que o profeta. O povo tem que perceber isso. Em todos os países está acontecendo isso. Tem um homem no país que sobressai a mente do povo mais do que o profeta. Por quê? Porque o que disse o profeta, que o cordeiro saiu do trono para revelar os selos, eles não creem. Mas o que diz certo homem, e que o cordeiro está no trono, e que a misericórdia não acabou, eles creem. Então esse homem é outro marido da igreja. Não é Cristo. Cristo é a palavra. Então você tem que ver que Deus odeia esse tipo de companheirismo que forma um marido à parte para a igreja e a perverte. E é tempo de você ouvir o trovão de Deus. O trovão liberta essa noiva. E qual trovão? O 7º trovão vem libertando essa igreja nesta hora final. Deus fez isso através de um trovão. Não importa o quanto eu pregue, não importa o quanto eu fale, não importa o quanto eu mostre mensagem. Se o William Branham diz nos selos que os selos abertos é uma nova Bíblia, tem que crer naquilo que o William Branham falou, porque ele é o único cabeleireiro da igreja. Ele é o único que apronta essa igreja para entregar para Jesus. Todos os demais cabeleireiros de igreja são falsos. Todos os manicure e pedicure de igreja são falsos. Mas você chama o profeta em cena e você vê que a mensagem dele é a única que prepara esta igreja de acordo com o que Cristo deseja. Porque um profeta nunca teve um espírito sectário denominacional de formar um grupo à parte para ele. Ele nunca teve. Ele nunca proibiu o seu povo de ir na igreja dos outros. Ele pregou a mensagem: sai dela, povo meu. E ele diz: você pode ir lá, só não te unas ao sistema. Irmão Branham sabia o que era o sistema, é marido. O sistema é marido, o sistema é cabeça. Não te unas com o sistema. Vai lá, visite, mas não te une com o sistema. Porque a palavra é o sistema de Deus no profeta. Aí você ouve, você tem tudo o que você precisa. Amém. Bom, não quero partir para esse ponto emocional, mas não tem jeito. Tem hora que a gente ainda acaba entrando assim, né? 84 do primeiro selo, mas eu queria começar com o 4º selo, né? É começar com o 4º selo, depois eu vou ao primeiro, ainda que eu poderia inverter aqui a coisa, que seria melhor, por causa da cronologia, né? Começar do 1 ao 4, seria melhor. Mas me veio aqui, quando eu li essa mensagem, sobre este 4º mistério, que a águia é o 4º mistério, e esta águia é que revela todos os mistérios. Então espera lá, aqui está o 4º mistério, ele já é um mistério. Águia, 4º, é o mistério. 7º selo, 7º trovão, 7º anjo, é a águia. Entende? É um mistério. É um mistério para revelar 7 mistérios. Por isso que o mistério de toda a Bíblia é o ministério do 7º anjo. Porque a águia é o mistério, é o 4º mistério. Os demais mistérios não revelou, simplesmente disseram que era naquele dia, mas não abriu nada. Mas o 4º mistério, ele vem abrir, porque ele teve todas as coisas em símbolos e agora teria que mostrar realidade para a igreja. Não podia ficar em símbolos. Gente, tudo que João viu naquele dia era símbolo, mas hoje não.
No tempo de João era símbolo, mas no tempo de William Branham era realidade. Nós sabemos disso. Quarto selo 66. Agora, quando ele abriu o quarto selo, ouviu a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. Agora, quando o cordeiro abriu o quarto selo, detenhamos-nos aqui. Quem o abriu? O cordeiro. Houve outro digno? Não. Ninguém o podia fazer. O cordeiro abriu o quarto selo. E o quarto animal, um ser vivente, semelhante a uma águia, disse a João: vem e vê o que é o quarto mistério do plano da redenção. Vem aqui ver, João. Vem aqui ver, igreja. Qual que é o quarto mistério do plano da redenção, que tem estado escondido neste livro, na Bíblia, porque o cordeiro o estava abrindo. Quando? Nas eras da igreja. Escute aqui. Não é na sétima era. Ele estava abrindo lá onde as pessoas não entenderam. Em outras palavras, isso foi o que estava dizendo: aqui está o quarto mistério. Tenho te mostrado em símbolos. Agora, João simplesmente escreveu o que viu, porém era um mistério. João escreveu o que viu, mas era um mistério. Então, ele escreveu o que viu. O cordeiro estava abrindo selos. Escute agora. Porém, Deus ainda não o revelaria, porque havia sido deixado para os últimos dias. Gente, se isso daqui não fala nas pessoas, nada mais vai falar. O cordeiro abriu durante as eras, mas não revelou nada. Ele ia revelar no sétimo anjo. É nos dias da voz do sétimo anjo. Mas ele abriu lá atrás, na voz do primeiro anjo, segundo anjo, terceiro anjo, quarto anjo. Ele foi abrindo, mas na voz do sétimo anjo é que ele prometeu revelar. Então você tem os selos abertos durante as 7 eras da igreja e não revelados, mas abertos. Por quê? Pelo cordeiro. E se o primeiro selo se precisou de um trovão para o abrir, irmão Branham diz, assim é o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Há um trovão, a voz de um trovão. Agora, houve uma trombeta, e ali nós temos 7 trovões. Essa daqui não é a trombeta dos judeus. A 7ª trombeta, que é o profeta do dia, traz para nós 7 trovões. Apocalipse 10, não se trata com judeu, se trata com gentil. Então Apocalipse 10 está trazendo 7 trovões nos dias da voz do sétimo. Por que não do primeiro? Porque tinha que ficar em segredo, porque esse é o mistério da vinda do Senhor. 7 eras, 7 mensageiros, nenhum podia falar nada, nem o sétimo podia falar. Nem o sétimo podia falar, porque era o mistério de Deus para aquele tempo, e as pessoas precisavam aguardar até os dias da voz desse 7º anjo, para ele tocar a trombeta. E o mistério de toda a Bíblia, isto é, o que aconteceu no tempo de Paulo, de Irineu, de Martim, de Columba, de Lutero, de Wesley, Pentecostes, e no tempo do Branham, então tudo seria revelado. Tudo seria revelado, porque no tempo da voz da 7ª trombeta aos gentios, que é Apocalipse 10, que é o 7º anjo tocando esta trombeta, então traria a revelação daquilo que já havia sido aberto durante um período de 7 eras da igreja. Abriu, mas o povo não entendeu. Mas nos dias da voz do 7º anjo, eles entenderiam o que os 6 anjos fizeram lá atrás, o que aconteceu em 6 eras anteriores à nossa. Então isso começou no Pentecostes e veio até agora, e nós já temos tudo revelado, porque Deus mandou para nós o 7º anjo. Gente, se o povo não tem a coisa revelada, é porque eles não têm o 7º anjo, e você não pode duvidar que eles não têm. Eles dizem que não tem, que não sabe, e que não é para agora, porque eles não têm o 7º anjo. Mas quem tem o 7º anjo sabe que
você tem uma Bíblia revelada hoje. Não é uma Bíblia para fazer grandes pregadores, mas pregadores que o mundo vai odiar. Porque isso daqui não faz de nós grandes pregadores, faz o mundo te odiar, porque você sabe a verdade, você vai falar a verdade. Isso daqui faz o diabo correr atrás de você. Entende? Não faz popularidade correr atrás de você, faz o diabo correr atrás de você. Mas tem uma coisa, ainda que o inimigo vem como uma torrente de águas, diz Isaías, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Amém, amém. Isto é o que nos importa. Agora você quer ver? O Cordeiro abriu durante as eras os selos e ninguém ficou sabendo. Na última era, ele teve que converter em leão para nós ficar sabendo. Aí que está Apocalipse 10, 3. Bramiu como leão, não como cordeiro mais. Como cordeiro ele ficou durante todas as eras e ninguém soube. Mas como leão, aí você já começou a escutar o revelar daqueles trovões, daquele dia e hora que ninguém sabe. E a coisa já aconteceu. A vinda do Senhor, que era a primeira vinda do Senhor em carne, que era o Filho do Homem, que era São Mateus 24, 36, porque é exatamente nos dias idênticos aos dias de Noé e aos dias de Ló. A coisa já cumpriu e o povo não sabe que cumpriu. Qual? O segredo é que não podiam ficar sabendo, porque tínhamos que ter esse espaço de tempo. Agora era tempo de sabermos dessas coisas. Alguém diz, mas já se prega isso desde o início, mas nunca ouvimos isso, certo? Me diga, e qual pregador que você ouviu que a intercessão acabou? Se não do irmão Brando, e agora? Faz muitos anos que estamos pregando isso, mas até hoje eles ainda estão lutando dentro da mensagem, nos seus encontros, nos seus companheirismos, lutando, estudando para ver se o cordeiro saiu ou não. Ninguém tem que estudar mais para ver se o cordeiro saiu ou não, tem que crer. Você não tem que estudar, você tem que crer no que o profeta pregou, porque ele foi o sétimo anjo, e nos dias da voz do sétimo anjo, então o cordeiro saiu do trono e era leão. Naqueles dias o cordeiro saiu do trono e era leão, para poder revelar esta palavra para o povo. E não quer dizer que ele vem sobre a igreja como um juiz, não. Ele nos tem feito reis e sacerdotes. É isso que aconteceu. Quando ele sai do trono, ele cumpre o que está em Apocalipse. Ele nos fez reis e sacerdotes. É aí que ele cumpre. Porque enquanto ele está ali, ele não pode fazer nada, porque ele é cordeiro, intercessor, ele não pode. A Apocalipse está simplesmente mostrando o que ele faria. No capítulo 1 de Apocalipse, me parece que verso 5 ou 6, já fala sobre ele nos fazer já reis e sacerdotes. Depois no capítulo 5, verso 9 e 10, ele fala outra vez, ele nos fez reis e sacerdotes. Mas quando isso cumpre, é Apocalipse 10. Ele vem avisando isso desde Apocalipse 1, Apocalipse 5. Mas no Apocalipse 10, ele vem, cumpriu aquilo e nos fez reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Amém, amém, amém. Olha o 67, que eu peguei um pontinho aqui, que vale a pena. A gente estuda a mensagem, depois você volta atrás, aí você vê um pontinho excelente. 67 do quarto selo. Temos tido símbolos e várias provas, e às vezes os bons resultados com os símbolos e as várias provas. Temos tido, porém sabemos que a coisa tem progredido. Agora, nos últimos dias, podemos olhar para trás e ver onde tem estado, e sabemos que isto deve suceder ao fim das eras da igreja, imediatamente antes do rapto. É um pontinho apenas. Quando é que os selos tinham que ser abertos? Antes do rapto. E por quem? Pelo sétimo anjo. E quando os selos fossem abertos antes do rapto,
Está aqui, quarto selo 67. Para mim isso daqui é luz, eu enfim com a estaca, eu sei, isso é um sinal. Você quer sinal? Isto é sinal. Enfim com uma estaca, que essas coisas acontecem e tem que suceder antes do rapto. Ao fim da igreja, antes do rapto. Agora, se alguém estiver esperando outro mensageiro, está perdido, porque Deus diz que é nos dias da voz do sétimo, e o sétimo já veio, já pregou, já revelou e já morreu. Deus já levou ele. Você está esperando de mais alguém? Não, volte lá atrás. O irmão Branham está dizendo outro segredinho aqui. Olha como é que isso daqui é bom. Agora, nos últimos dias, podemos olhar para trás. Olhar para trás. O que o irmão Branham está querendo mostrar para nós? Olhar para ver que essas coisas já tinham sucedido. E ele estava no quarto selo ainda. Tem um lugar que o irmão Branham deixa uma brecha para um oitavo entrar. No sétimo selo mesmo ele diz que deveria aparecer esta grande pessoa que temos estado esperando. Ele deve aparecer, e se ele aparecer, convém que ele cresça e que eu diminua. O que eu estou pregando pode servir como alicerce para quando este chegar, e as pessoas colocam isso, o oitavo no lugar. Gente, mas era tão simples o mistério, que o William Branham pregava esperando, ele mesmo não conseguia ver que aquele grande mistério era revelado em carne, tão simples no seu dia, que ele diz, se aparecer, ele cresça e eu tenho que diminuir. Agora, aquilo ali era o cumprimento, mas tem gente que pôs um oitavo ali, e quem não pôs um oitavo, diz que o irmão Branham tem que ressuscitar e ficar naquele lugar ali outra vez, para poder revelar, quando tudo já aconteceu. Gente, não tem uma coisa melhor do que uma fé básica, naquilo que Deus deixou na Bíblia. Você tem base na Bíblia, tem base nos apóstolos, tem base em Apocalipse. O profeta da era tem base. Essa mensagem do Cordeiro ter saído do trono e do selo ser revelado no final da era de Laodiceia, porque é ali, você tem que entender isso. Quando ele começa, eles rejeitam, aí ele sai da era. É ali que Cristo bate na porta e chama o seu povo e diz, eu vou revelar essas coisas aqui fora agora, porque eu comecei e eles me rejeitaram, então eu estou do lado de fora. E é isso que você vai encontrar em obra-prima 161 e 162, que o sétimo anjo também, como nós, começamos na sétima era, mas saímos dali. Começou ali, mas saiu dali, porque vem para a era do Espírito Santo, a era eterna, que é o Espírito Santo. Esta é a santa convocação, é onde Deus nos chamou para receber a revelação daquilo que ficou escondido por 7 eras da igreja. Então, quando chega esse tempo, eu gosto de olhar para isso, e sabemos que isso deve suceder ao fim das eras da igreja, imediatamente antes do rapto. Agora, eu creio que isso já sucedeu, porque não tem outro profeta para revelar selos, para mostrar a voz. Qual que é a voz do trovão? São as mensagens pregadas pelo profeta, a voz do trovão. Quem é o trovão? O trovão é a voz de Deus. A voz de Deus estava em quem? Nessa era, a voz de Deus estava no sétimo anjo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, então eu farei conhecido o que 7 eras não puder ficar sabendo, mas o sétimo anjo revelará, porque a voz do trovão está no sétimo trovão, assim como o silêncio, Deus encarnado, no sétimo selo. E aconteceu, quando isso veio à tona, visível, fotografado, Cristo com anjos no Monte Pôr do Sol, 28 de fevereiro de 1963. Aconteceu, foi fotografado. O povo está esperando Jesus vir. Isso aconteceu, porque ele vinha para manifestar seu ministério de Filho do Homem, sétimo anjo, revelando os selos e fazendo o casamento deste crente com a palavra. Amém? Provando sua palavra, 236. Bom, nós já temos que avançar mais um pouquinho aqui, para ver se eu deixo para vocês tudo já mastigadinho. Vou para o primeiro selo, 66. Sim.
Eu li o 66 para vocês, li? 66, 67. Não, quarto selo. Espera lá, é o primeiro selo agora. Primeiro selo 84 e 85. Então se ouviu o trovão, e João soube que era a voz de Deus. Quer dizer, a noiva de Cristo, a esposa de Cristo, sabe que é a voz de Deus. Ouviu o trovão, e João soube, eu sei, você sabe, que o trovão é a voz de Deus. A voz do trovão é a voz de Deus num profeta. Então o animal como leão disse, vem e vê o que é. E João tomou sua caneta para escrever o que ia ver. Escute, agora ele não viu completamente o que era, porque estava na primeira era da igreja. Ele não viu. Agora você vê completamente o que é, porque você saiu da sétima era da igreja. Aqui é hora de ver o que é. João, tipo da igreja, não viu o que era, porque estava na primeira era da igreja. Escute bem, eu gosto de esmiuçar aqui como o profeta deixou para nós, que é muito bom. E João tomou sua caneta para escrever o que ia ver. Agora ele não viu completamente o que era, nem o entendeu cabalmente, mas viu o que Deus estava enviando à igreja por um espaço de tempo. Foi muito bom. João estava vendo o que Deus estava enviando para a igreja por um espaço de tempo. Agora, ele sempre faz isso. Ele revela a coisa quando é tempo de revelá-lo. Revelá-la. Ele revela a coisa quando é tempo de revelá-la. Por que não o revelou naquela ocasião? Porque o reteria como um segredo até os últimos dias, até o tempo em que soasse a mensagem do último anjo, cuja mensagem juntaria todos esses mistérios para esclarecê-los. Tudo que João viu foi um cavalo branco sair com um cavaleiro. Isso foi o que escreveu. Quando lhe foi dito, vem e vê, João foi para ver algo e escrevê-lo para a igreja, mas quando apareceu, viu um cavalo branco e o que estava montado tinha um arco, o qual saiu para conquistar e lhe foi dado uma coroa. Isso é tudo que João viu, e isso foi o que escreveu. Agora, você tem que tomar a voz do trovão no sétimo anjo, que é Deus no profeta, revelando e te dizendo quem era aquele cavaleiro, que era o anticristo, por que que ele tinha arco, mas não tinha flecha, por que que ele não tinha coroa, mas depois de um tempo foi coroado. É porque ele começou como obra dos nicolaítas, então ele não parecia uma pessoa, era um dito apenas na igreja, mas quando ele foi coroado, foi quando ele tornou-se um homem santo, lá em 320, depois do ano 300, então ele tornou-se um homem, e ali ele foi coroado, e saiu vitorioso, e para vencer, era o anticristo, saindo vitorioso, e para vencer, e João avisou, vai acontecer isso nesse espaço da era da igreja, tome cuidado. Por isso ele voltou lá da ilha de Patmos e diz, filhinhos, o anticristo já está no nosso meio. João sabia, porque estava em forma de obra dos nicolaítas, no meio da igreja, não era nem visto, era branco, era um sistema, era alguém naquele sistema que não deixava as pessoas ver que aquilo era maligno, porque era branco. Parecia com Deus que vem no cavalo branco de Apocalipse 19, mas primeiro veio o anticristo num cavalo branco, era o anticristo, e muita gente pensava que era Cristo, mas era o anticristo, mas ali tinha o leão para dizer, vem e vê, mas agora teve a águia para dizer, olha o que aquilo é, olha o que aquilo foi, olha o que aconteceu naquele tempo, a águia te desperta para isso nesse tempo. Amém. Vamos prosseguir aqui, 85 do primeiro selo. Aleluia. Isso é tudo que João viu, isso foi o que escreveu. Agora tudo isso está em símbolos, essa é a maneira como a igreja deveria recebê-lo, mas com a promessa de que no último dia, que foi nos dias do irmão Brana, no último do último mensageiro, no último dia ele o revelaria para mostrar o que era em realidade.
Agora, irmãos, Deus já mandou o último mensageiro, já revelou, e as pessoas estão dentro da mensagem esperando ainda alguma coisa acontecer. Já aconteceu, gente. Nós vamos tendo uma grande revelação. Que jeito? Já teve a grande revelação. É só você buscar, está aqui dentro dos selos. É só você começar a ver que o Cordeiro saiu do trono, que a era terminou, que o tempo acabou, o tempo dos gentios, e que Deus está tratando agora com a sua noiva fora do tempo, que é no Espírito Santo, na eternidade. Fora do tempo. Você não está mais dentro do tempo, você está na eternidade. Por isso as pessoas não vão te entender. A sua fé, o seu corpo está no tempo, mas a sua fé já está na eternidade. O que você crê é coisa de eternidade. Crer que o Cordeiro saiu do trono é coisa da eternidade. Porque ele saiu do trono, não foi agora, praticamente em 63, foi na eternidade primeiro. Ele fez isso lá, para depois repetir isso aqui, em forma de que víssemos ele fazer isso, quando ele veio no Monte Pôr do Sol e deixou-se ser fotografado. E o profeta diz: se você virar aquela fotografia um pouquinho para a direita, você verá o rosto de Cristo. Ele está ali. Ele veio, as pessoas não perceberam. Agora eles pensam que Jesus viria e fazia um barulhão e pegava a igreja e roubava o povo do mundo. Não, primeiro Jesus viria como filho do homem, assim como foi nos dias de Noé. Ele veio então como filho do homem. Era Deus vindo como um profeta na terra. Agora ele prepara, essa mensagem prepara o povo para sair daqui. Amém, amém. Deixa eu terminar esse parágrafo 85 do primeiro selo. Agora, tudo isso está em símbolo. Essa é a maneira como a igreja deveria recebê-lo, no tempo de João, no tempo das eras, mas com a promessa que nos últimos dias ele o revelaria para mostrar o que era em realidade. Que Deus nos ajude a entender, mas isto não seria dado a conhecer completamente até a mensagem do anjo desta última era da igreja. Eu acho muito importante que William Branham diz assim: isso se daria a conhecer hoje, no meu dia, eu sou o sétimo anjo. É você que tem que ter revelação, se ele foi o sétimo anjo ou não, porque ele nunca disse. Ele não disse sou eu, é você quem tem que dizer, é a revelação quem tem que falar através de você. Ele foi o sétimo anjo, mas ele não podia dizer sou eu. Agora, se isso não clareia para você, nada mais vai clarear, nada mais vai clarear. Porque os selos foram abertos durante as eras pelo Cordeiro, mas não foi revelado. Quando ele foi revelado foi quando o Cordeiro, que é digno, venceu. Ele venceu na cruz e ele venceu também como intercessor. Por isso ele é digno de tomar o livro e converter em leão. Ele venceu como Cordeiro, ele venceu como intercessor, ele venceu como filho, ele venceu como profeta, ele venceu como tudo. Por isso a Bíblia diz: o leão venceu, porque ele, tudo está no leão, o Cordeiro está no leão, porque o leão estava escondido no Cordeiro. Durante as eras, no símbolo, que foi que João diz? O leão venceu. Não foi a voz que ele ouviu? O leão venceu. Mas quando João foi olhar para ver o leão, ele não viu o leão. O leão estava escondido no Cordeiro. Ele olhou e viu o Cordeiro, porque ainda havia 7 eras da igreja para cumprimento dos 7 selos. Depois que cumpriu os 7 selos, aí sim, você hoje, que é o João do dia, você é o João do dia, você vai olhar. Hoje é diferente. João olhou de lá para cá, nós olhamos daqui para lá. Você entende? João olhou de lá para cá e viu o Cordeiro. Nós olhamos daqui para lá e vemos o leão. Por quê? Porque o leão venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Obrigado, Senhor, por podermos ouvir sua voz, a voz do trovão. E esta voz, Senhor, é a voz do 7º selo, é a voz do 7º trovão, é a voz do 7º anjo, é a voz da 7ª trombeta aos gentios, é a voz do 7º mensageiro a Laodiceia. Oh Deus, que grande voz! Esta é a voz do Senhor. Se naquele dia o Senhor foi glorificado e a voz que veio foi uma voz conhecida como anjo ou como trovão,
e a voz de trovão era a voz de Deus. E o Senhor diz: não veio por minha causa, mas por vossa causa. Deus, eu sinto mesmo hoje que estes trovões não veio por sua causa, por causa do profeta apenas, mas por nossa causa, por amor a nós. Como veio aquele primeiro trovão por amor ao povo judeu, veio 7 trovões agora, por amor ao povo gentio. Obrigado por esta bênção. A voz de Deus, a voz do trovão, no 7º trovão, no 7º mensageiro, a voz do trovão em William Branham. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Sou daqui, o meu pai é rei, e brevemente deste mundo partirei. Tudo está no fim, Cristo vai voltar. Sou do Senhor e aqui não ficarei. Sou daqui, meu lar está no céu, em breve partirei, quando rasgar-se o véu. Eu não sou daqui, nem quero aqui ficar, quando Jesus voltar, com Ele irei morar. Já não consigo ver o mundo em desamor. Eu quero partir pra Jerusalém e assim